tradição é bom ou é ruim? Não responda rápido. Guarde a resposta para o final. Curve a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, abrirmos a Tua palavra com liberdade e estudá-la, Senhor, livremente. Te pedimos agora a Tua presença, iluminando a nossa mente e o nosso coração na direção da Tua vontade. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cristo e sua lei é a lição desse trimestre. E nessa semana em especial, Cristo e a tradição religiosa. Cristo, quando veio a esta terra, ele enfrentou muitas dificuldades com o seu próprio povo. A gente precisa pensar no seguinte, né? A lição da escola sabatina precisa ser algo também teórico, mas muito mais prático na nossa vida. Então a gente tem que levar em consideração que quando estudamos a escola sabatina, é para que através dela consigamos fazer realidade na nossa vida o que é vontade de Deus, ok? Se Cristo voltasse nos nossos dias, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo e não precisa responder. Será que as nossas tradições também não o atrapalhariam? Será que as nossas ideias sobre religião também não seriam contrárias a Cristo? Precisamos ter um pouco de cuidado quando olhamos para este grupo, os fariseus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Texto forte, não? Texto forte. Mas eu creio que ainda hoje, para nós, continuam se aplicando da mesma forma. Nós precisamos também ter cuidado, e falamos um pouco sobre isso na semana passada, para não fazer com que aquilo que pensamos, que imaginamos e que cremos se coloque acima da Bíblia, acima da palavra de Deus e acima da vontade de Deus. Na lição do domingo, a cadeira de Moisés. Toda vez que se fala em fariseu, as pessoas têm uma ideia muito negativa sobre esse nome. Mas veja, a palavra do ponto de vista etimológico já vai dizer que fariseu é alguém o quê? Dizia a lição? Vocês lembram? Separado. Separado. Há algum problema em ser separado? Não, muito pelo contrário. Deus pede que o seu povo nos últimos dias seja o quê? Separado. Portanto, a palavra em si mesma, ela não tem nenhum problema. A conotação negativa veio com o tempo. Uma coisa que a lição não explorou é que o fariseu, ele estava ali com algumas funções. Uma delas a lição explorou, que era ser o líder espiritual, né? Eles deveriam fazer o papel de Moisés. Por isso que o verso diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Não há problema nenhum. Na cadeira de Moisés hoje estão sentados os pastores, os líderes de igreja, os anciãos, né? Os líderes de pequenos grupos. Se você é líder de um pequeno grupo, se você faz parte de um pequeno grupo, você pode estar sentado na cadeira de Moisés. Esse não é o problema. O problema é como você age enquanto sentado na cadeira de Moisés. Aí é que está o problema. Porque os fariseus, eles afastaram o quê? E essa era a crítica de Jesus. Eles afastaram a teoria da prática. Eles eram líderes. Nenhum problema com isso. Eles eram... Opa, pulou demais. Eles ensinavam. Nenhum problema com isso também. Nós também estamos fazendo a mesma coisa. O problema deles era o quê? O legalismo. Agora, o legalismo em si mesmo é bom ou é ruim? Alguém arrisca? O legalismo em si mesmo, irmãos, é bom ou é ruim? Dividido. O legalismo em si mesmo não é ruim. O que é ruim é você fazer do legalismo um meio de salvação. Deus nos chamou para... Eu falei isso aqui a semana passada, quem esteve aqui ouviu. Deus nos chamou para sermos obedientes, para a nossa própria proteção.
Deus criou uma lei e colocou essa lei em volta de nós. É uma cerca de proteção para a gente. E quanto mais a gente se aproxima da beira dessa cerca, mais em risco nós estamos, porque mais fácil é de pularmos a cerca. Mas Deus criou essa cerquinha. Então, ser legalista do ponto de vista de obedecer à lei é bom. Imagine o seguinte: você tem um carro e você está dirigindo, e o limite de velocidade é 110, né? A maioria das nossas estradas é 110, né? 110 por hora. A gente sempre passa um pouquinho, não passa? Agora imagine o seguinte, que se houvesse uma lei, que quando você chegasse a 110 por hora, os 4 pneus do seu carro estouravam. Você ia obedecer a lei ou não? A lei ia ser protetora sua ou não ia ser quando você a obedecesse? É um exemplo apenas uma ilustração. A lei de Deus funciona da mesma forma. Então, ser legalista em si, do ponto de vista de obedecer à lei, não há problema. 2 problemas derivam de ser legalista. Um deles é querer se salvar guardando a lei, o que não existe, é impossível. Você não tem como se salvar guardando a lei. Você só tem como se salvar crendo em Cristo. E a obediência da lei vem como resultado de você crer em Cristo. E é pelo poder dele que você guarda a lei. Não porque você tem qualquer mérito, e não porque você consegue guardar, porque você não consegue. Eu sempre brinco, né? Do caminho de casa até a igreja pecamos várias vezes. Várias vezes. Porque não somos capazes de guardar a lei. Mas Cristo, Ele é capaz de fazer a transformação em nós, a partir do momento em que o aceitamos, para que nós tenhamos frutos da lei na nossa vida. O mesmo poder que emana da cruz para em um segundo te salvar, é o poder que está disponível na cruz para você viver de maneira santa. Se o seu livre-arbítrio não atrapalhar. O segundo problema com a lei é a hipocrisia. Porque o legalismo faz com que você ache que você pode se salvar guardando a lei. E esse é um problema com você. Mas a hipocrisia, que é a forma como você se relaciona com as outras pessoas. E esse era o grande problema dos fariseus. Porque eles queriam que as outras pessoas guardassem a lei, mas eles mesmos não guardavam. Então o legalismo, vamos deixar isso bem assentado. O legalismo em si não é um problema. O problema é querer se salvar através do legalismo. E o problema é querer que os outros vivam na sua régua. Salvação é um problema entre você e Deus. E você não tem nada a ver com a salvação das outras pessoas, porque isso é problema delas com Deus. Finalmente, o que aprendemos disso? Aprendemos que na guarda da lei, em ensinar a lei para outras pessoas, temos que agir com amor, misericórdia e bom senso, para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Na segunda-feira eu vinha falar de mandamentos humanos. Somos hoje um sacerdócio real. E lá, no primeiro texto nós vimos Jesus falando, né? No segundo texto agora vamos ver os fariseus falando. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eu toquei no assunto e acabei pulando. A outra grande função dos fariseus era descobrir o Messias, né? Porque naquele tempo muitos apareciam falando, eu sou o Cristo. Então quando a gente vê na Bíblia as pessoas forçando, os fariseus forçando a Cristo, fazendo perguntas, a gente pensa assim, nossa, mas que camarada chato, né? Que fariseu. Por que experimenta tanto a Cristo? Mas muitos apareciam naquela época falando que eram o Messias. E se muitos apareciam, eles tinham no Sinédrio um grupo especial para ficar observando esses que apareciam, para que o povo não fosse enganado. Então, mais uma vez, o fariseu em si mesmo não era ruim. Aliás, entre os fariseus haviam pessoas boas, como em todos os lugares. Existem bons médicos e maus médicos. Existem bons advogados e maus advogados, né? Mas existiam também bons fariseus e maus fariseus.
Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E aí passamos a estudar de forma mais prática qual era o contexto, um dos contextos que eles estavam tratando ali. Primeiro ponto. E isso é mais uma vez, vamos trazer para a nossa realidade, né? Isso é mais uma vez o nosso problema, e não só o problema deles. Quando nós ensinamos a alguém, ou quando nós nos colocamos em posição de conversar com alguém sobre religião, sobre cristianismo, nós temos duas tendências: ou é ampliar, ou é atenuar. Ou levamos um discurso duro para as pessoas, ou levamos um discurso molinho demais. O nosso papel é levar a palavra. Esse é o nosso papel. Nem duro demais, nem mole demais. Como é que podemos fazer isso? Por intelectualismo? Por capacidade cognitiva? Por academicismo? Por referência bibliográfica? Hoje está muito em moda isso, né? Tudo tem que ter referência bibliográfica. Ora, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não vai encontrar nota de rodapé para explicar coisa espiritual. Agora as pessoas hoje querem encontrar tudo, nota de rodapé para explicar. Tudo querem prender a Bíblia no tempo dela, tudo querem prender o espírito de profecia lá atrás, porque não tem nota de rodapé, e se não tem nota de rodapé, não vale. Ora, Deus não se explica por nota de rodapé. Deus não se explica por nota de rodapé. Então nós temos duas tendências: ou nós ampliamos, ou nós restringimos. Nenhum dos dois posicionamentos são bons. Semana passada eu falei sobre uma coisa chamada equilíbrio. E você tem que pensar no seguinte: equilíbrio, está muito em moda agora aquele esporte, eu não lembro o nome, que as pessoas passam uma fita e, como é o nome? Slackline, exatamente. E tem um canal na TV que passa programas sobre slackline. Vale montanhas enormes, e eles colocam aquele treco no meio assim, se prendem pela cintura e passam em cima. Não há forma de passar pelo slackline sem olhar para a linha. Você quer ser equilibrado? Você vai precisar olhar para a linha. Se enquanto você está olhando para a linha, você não consegue olhar para Cristo. E Cristo diz: eleve os seus olhos para os altos montes. É dali que vem o seu socorro. Você quer não transitar de forma extrema entre ampliar e atenuar, entre colocar as suas convicções pessoais? Ande com Cristo. Ande com Cristo. Esse era o problema deles, eles não andavam com Deus, né? E quando você amplia demais, ou quando você restringe demais, você corre aquele risco: perder a sua salvação. Ou pior do que isso, desviar outros da salvação. Desviar outros da salvação. Na terça falava sobre tradições dos anciãos. Vocês me perdoem, eu não sou alguém que gosta de estudar a lição da escola sabatina de forma transformando num sermão, né? Eu gosto da lição da escola sabatina dessa forma, dia a dia. Nós estamos revivendo a lição da semana, né? Terça, tradições dos anciãos. E não é uma tradição, é um costume. A diferença entre tradição e costume: tradição é aquilo que se sedimenta no tempo e vai se passando de geração para geração. Costume é aquilo que você faz dentro do seu cotidiano. Só senta no mesmo banco, né? Quando nós vamos comer, é um costume na minha casa. A mesa da cozinha faz uma curva assim, sento eu, o Leonardo e a Lisley. Isso é um costume. Isso não é uma tradição. Isso é um costume, né? Tradições dos anciãos. Anciões. Direito consuetudinário. Em direito nós temos isso. O chamado direito consuetudinário. É um direito não escrito, que pode até se tornar escrito, mas que é um direito derivado dos costumes. Dos costumes. Os costumes vão se sedimentando no tempo até que virem uma norma. Até que virem uma norma. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vejam que coisa ridícula. Que coisa mais ridícula. Lavar a mão é bom, né? Todos os comentaristas que eu ouvi fizeram a mesma observação. Lavar a mão é bom, não é? Sem problema nenhum. Qual é o problema? O problema é que eles transformaram lavar as mãos em uma lei.
E colocaram isso acima do relacionamento. O mais importante é lavar a lei. Quando você não lavar a mão. Quando você não lava a mão, você transgride a lei. Aonde estava escrito isso? Só na cabeça deles. Não estava escrito mais em nenhum lugar. Só na cabeça deles. Eu vou deixar esse exemplo para o final, depois eu falo. Então, qual que era o problema? O grande problema dos fariseus era a dicotomia, era um enfrentamento entre lei e costume, entre lei e tradição. Esse era o problema deles. A exaltação aos costumes e às tradições acima da lei de Deus. E esse é o grande problema, porque nenhum homem tem o poder de colocar acima da lei de Deus aquilo que ele tem como costumeiro. Sim. Ela falou o seguinte, que eles criavam regras para tudo, só que baseados no esforço humano. Imaginem o seguinte, né? O sábado, nós estamos no sábado, né? Se você andar mais do que alguns metros que eles fixavam, transgrediu o sábado. Se você assoar o nariz, transgrediu o sábado. Daí sabe o que eles faziam para não transgredir o sábado? Prendiam o lenço na roupa. Que coisa mais ridícula, não? Como fala o pastor Areli, que coisa mais ridícula. É ridículo, é ridículo. Mas era isso. Transformaram algo que era um mero costume em lei. E nós fazemos isso. Ainda hoje. É um risco que nós ainda corremos hoje. Né? Transformar aquilo que é primário em secundário. Cristo veio preocupado com as pessoas, mas eles estavam preocupados com a forma. E vejam, por que isso surgiu? Porque o homem é um ser de extremos. Porque eles já tinham ido para cativeiro. E por que eles foram para cativeiro? Por causa da desobediência deles. Então o que eles colocaram na cabeça? Se nós obedecermos, nunca mais vai acontecer isso com a gente. Então vamos obedecer e vamos criar regras menores que vão fazer com que as regras maiores sejam obedecidas. E isso funciona muito bem durante algum tempo. Só que o tempo vai passando e além de ter um dedinho vermelho, né, que não é vermelho, mexendo nas coisas, além disso, além deles terem o fato de Satanás estar o tempo todo mexendo ali com eles, nós próprios, como seres humanos, temos a tendência de fazer com que aquilo que era provisório fique definitivo. Tem alguma coisa mais definitiva do que o provisório? Faça alguma coisa provisória na sua casa. Todos aqui já fizeram, tenho certeza. Pense em alguma coisa que está lá até hoje, porque você fez como provisório. Eu vejo que essa questão de trocar os valores entre a tradição e a lei, muitas vezes acontece até dentro da nossa igreja, quando nós colocamos os escritos do Espírito e Profecia acima da Bíblia. E Ellen White mesmo diz que a única regra de fé é a Bíblia. E nós vemos que, infelizmente, a tendência de algumas pessoas é endeusar de tal forma o que Ellen White fala, que acaba tendo até muito mais importância do que um assim diz o Senhor. Eu vou fazer um adendo sobre isso, mas eu vou fazer no final. Na quarta-feira, preceitos de homens, modismos circunstanciais. E assim invalidar, e agora Jesus falando de novo, agora para eles, né? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Porque não se engane, quando você começa a colocar a tradição ou o seu costume em conflito com a lei do Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai transgredir a lei. A Bíblia diz que pecado é também transgressão da lei. Portanto, o pecado não começa em si mesmo. Ele começa antes. Pastor Wanderson, abrindo o comentário dessa lição do trimestre lá em São Paulo, ele fez um comentário muito interessante, muito interessante. Ele disse o seguinte: nós não podemos esquecer que os 10 mandamentos foram dados para escravos. Escravos que passaram 430 anos no Egito e que não sabiam sequer ir no banheiro. Até isso Deus teve que ensinar para eles.
Adiantava Deus colocar para eles a lei de uma forma que eu e você hoje, seres civilizados, conseguimos entender? Não tinha como. Por isso que a maioria dos mandamentos é não faça isso, não faça aquilo. São mandamentos o quê? Objetivos para pessoas que tinham uma visão muito limitada das coisas, que eram escravos e só sabiam responder através do não e do faça. Faça assim, não faça assado. Faça assim, não faça assado. Quando Jesus vem, ele não muda a lei. A lei é a mesma. Os princípios foram mantidos, mas o que mudou? A forma de compreensão dela. Aí você vai pensar assim, agora ficou mais fácil. Não, ficou muito mais difícil. Porque quando você abre a lei, você percebe o seguinte: o princípio é muito mais profundo do que aquele simples não. É muito mais profundo. Mas e agora? E agora, a graça. Porque Deus nunca faz nada sem antes dar a solução. O princípio da lei é profundo e nenhum de nós aqui consegue seguir o princípio. Mas Deus já veio com o remédio antes, a graça. É a graça que faz com que nós consigamos viver de acordo com o princípio. E somente ela. Se você tentar sozinho, vai morrer afogado. Mas com a graça, tudo é possível. Porque Jesus diz assim, né? A Bíblia diz assim, Paulo, Jesus, como vocês queiram. Tudo posso naquele que me fortalece. Para mim, Jesus não é mentiroso. Se ele falou que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, é tudo. Tudo o quê? Tudo que é espiritual e tudo que aponta para a sua salvação. Tudo que for importante para a sua salvação, nele, é possível. E somente nele. Fiquei sem slide. Ali tem? Ali não tem? Ah, ali tem. Tá. Vamos para frente. Aqui vamos entrar um pouco na questão nossa, aqui propriamente dita, né? Como adventistas do sétimo dia. Como adventistas do sétimo dia, você precisa lembrar de algumas coisas. A primeira coisa que você precisa lembrar é que o movimento adventista do sétimo dia é um movimento profético. Ele não nasceu à toa, ele não apareceu do nada. Você vai estudar Apocalipse vai ver Deus dizendo assim: vão e profetizem outra vez. Lembra do livrinho amargo? Do livrinho doce que se tornou amargo? Deus fala assim: foi ruim, mas comece a profetizar de novo. Portanto, Deus ali levantou uma orientação profética para esse povo nos últimos dias. Não deixou no escuro. Não deixou no escuro. Deus mostrou o caminho e mostrou o caminho de forma ampliada. E agora eu vou tomar o que a Heloísa falou, que está correto. Está absolutamente correto. Agora você precisa lembrar o seguinte: o espírito de profecia nasce da Bíblia. Não ao contrário. Ele nasce da Bíblia. Só que a Bíblia o prevê. E é a Bíblia quem diz que tem que ter um profeta para guiar o povo de Deus nos últimos dias. E Deus não deixou isso em branco, e levantou o profeta. E ampliou. E se você não tem a paciência e não tem a devido cuidado em encavocar a Bíblia para achar as verdades, leia o Espírito de Profecia. Porque as verdades estão colocadas ali. Agora, nenhuma verdade que está no Espírito de Profecia é contrária à Bíblia. Porque se fosse contrária à Bíblia, essa igreja não seria profética, nós seríamos um movimento falso, e portanto nós não teríamos lugar nesse tempo que nós estamos vivendo. Tudo que está no Espírito de Profecia, o princípio está na Bíblia. Basta você procurar. Tudo que você pode pensar de pecado, e a pessoa vai falar assim: fumar maconha é pecado? Aonde está escrito na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que fumar maconha é pecado? Aonde está escrito na Bíblia que ir na balada é pecado? Aonde? Em lugar nenhum. Mas é o princípio que está na Bíblia. Nós temos que ser pessoas guiadas pelo Espírito que busquem os princípios. E o que está no Espírito de Profecia, de forma ampliada, misericordiosa, entregue por Deus, para o povo dos últimos dias, andando como o povo
que vai ver. Lembrem-se de Daniel capítulo 12. Nos últimos dias ocorrerão eventos como nunca se viu nessa terra. Nunca se viu nessa terra. Você acha que você não tem que ter uma orientação especial para viver esse tempo? Você acha que Deus te deixou sozinho para viver esse tempo sem orientação? De forma alguma. Deus levanta um profeta. Foi assim durante toda a história. Deus levanta um profeta. Misericórdia de Deus. Portanto, temos uma identidade. E se temos uma identidade e é uma identidade profética, Deus não nos deixou sozinhos. Então, temos uma orientação para vivermos como adventistas em todas as nossas atividades, inclusive na igreja, nesses dias em que vivemos. Agora, dois problemas, né? Nós temos a crítica pela crítica, né? As pessoas veem as coisas acontecendo, a formatação do culto, a formatação da música, a formatação da igreja, a roupa do pregador, a roupa do... não importa. E critica. Critica por criticar, né? E temos mais uma posição, que é o sempre assim. Extremos. Extremos, né? Extremos daquele que critica por criticar qualquer coisa, e extremos daquele que fala assim, a gente não precisa mexer em nada porque sempre foi assim. Orientação divina. Precisamos da orientação do Senhor. Na quinta-feira, justiça excessiva. Esse verso é um verso que dá um nó na nossa cabeça, né? O espírito da lei. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, Mateus 5:20, você sabe a continuidade. Não alcançarás o reino dos céus, não entrará no reino dos céus. Lei e graça. Lei e graça. O que é mais fácil? Pense. Viver debaixo da lei, tentando cumpri-la, ou viver de acordo com a graça, recebendo-a. O que é mais difícil, irmãos? O que é mais duro? Mais duro é você olhar para um papel onde está escrito assim, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, faça assim, e tentar fazer? O mais difícil é olhar para uma cruz, para Deus pendurado nela, ensanguentado, no seu lugar, e pedindo para você, me aceita? Me aceita como teu Deus, eu estou aqui morrendo no teu lugar. Me aceita como teu Deus? Aceito. Vive comigo agora. O que é mais difícil? O que pesa mais sobre você? Olhar para a lei e falar assim, não descumpri uma regra, tudo bem, amanhã eu cumpro. Ou olhar para a cruz e falar assim, ele morreu à toa por mim. O que é mais pesado? O que te move mais em direção a Deus? O favor que Ele fez por mim e por você. Portanto, o espírito da lei, o exceder a justiça dos fariseus, é exceder o formalismo e é entrar no espírito da lei. Qual é o espírito da lei? A graça. O espírito da lei é viver pela graça. E a lei será automaticamente cumprida. Conclusão. Tradição é bom ou é ruim? Voltemos ao começo. Olha o que diz Paulo lá em 2 ficou errado ali. Não, isso, 2 Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que Paulo está falando? Mantenham as tradições. Agora eu vou dar um nó. Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Tradição. O primeiro verso está tomando a tradição num sentido positivo. E o segundo verso está tomando a tradição num sentido negativo. Ora, Marcelo, é bom ou é ruim? Nas aulas de direito a gente queria morrer. Porque cada vez que se colocava um conceito, perguntava assim, é assim ou assado? Aí o camarada, o professor, falava assim, 4 correntes, 5 correntes.
Aí você fala assim, puxa vida, não podia ter só uma? Não. Tradição em si é a mesma coisa que legalismo. Não é ruim em si mesma. Ela só será ruim no momento em que ela começa a conflitar com o quê? Com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Quando ela começa a obstruir o caminho de salvação seu e das outras pessoas, aí a tradição se torna ruim. Mas ela pode ser boa. O culto de sexta-feira é uma tradição boa ou ruim? Está escrito em algum lugar do culto de sexta-feira? Olha, no pôr do sol você tem que fazer um culto. Está escrito em algum lugar? Está escrito no Espírito de Profecia, mas está escrito na Bíblia? Não. É o princípio. Está obedecendo um princípio e se torna um costume e se torna uma tradição. E é boa. Acrescenta para a gente. Então não quer dizer porque é tradição que é bom ou que é ruim. Depende do enfoque, depende se está conflitando com a vontade de Deus. Agora, voltemos para a nossa realidade de últimos dias e com isso eu fecho. Alguns meses atrás eu fui convidado para ir compartilhar a mensagem com os irmãos no sábado pela manhã. E na sexta-feira à noite, o ancião da igreja me ligou. Me ligou e falou assim, olha Marcelo, eu queria te falar um negócio, você fica bem à vontade, aqui na nossa igreja a gente não tem mais, o pregador não usa mais terno. Se você não quiser vir de terno, tudo bem. Aí eu pensei assim, eu falei, tem algum problema se eu for de terno? Eu tinha levado o terno para lá em São Paulo. Tem algum problema se eu for de terno? Ele falou, não tem. Eu falei, não, porque eu vou. Eu não me sinto mal se eu não for de terno. Imagina advogado na audiência sem terno. É esquisito, você se sente assim meio sem a capa do Batman, entendeu? Então eu falei, não, eu vou de terno. E eu fui de terno. Veja, a roupa em si é uma tradição. Tem algum problema se eu tivesse aqui sem a gravata e sem o paletó? Não tem. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Você que vive os últimos dias dessa terra, você que faz parte do povo do fim. Perceba o que está acontecendo à sua volta. A questão não é o terno. A questão não é mais não ter plataforma. A questão não é usar PowerPoint. A questão não é essa. A questão é que é tudo ao mesmo tempo agora. O Espírito de Profecia diz que nos últimos tempos tudo o que tiver para ser chacoalhado será chacoalhado. E dessas pequenas coisinhas, a gravata, o paletó, isso aqui, isso ali, nessas pequenas coisinhas está aparecendo um conglomerado de coisas que vai fazer com que muitas pessoas caiam nesse tempo que a gente vive. Satanás é um cara que vive há muito e muito tempo, ele não tem pressa nenhuma. Nenhuma. Ele vai mexendo devagarzinho. Aquilo que é paradigma para nós hoje era um escândalo há 10 anos atrás. E aquilo que para nós daqui a 10 anos será escândalo, para as pessoas daqui a 10 anos será absolutamente comum. Esse é o plano. O grande conflito em uma palavra é adoração. Há um ser querendo ser adorado no lugar de Deus. E ele tem mexido devagarzinho com as coisas, de forma que em algum momento você não esteja mais adorando a Deus, mas esteja adorando a Ele, porque Apocalipse 14 diz o seguinte, é na testa, o selo dele é na testa ou é na mão. O selo a gente sabe qual que é, mas o paralelo é o seguinte, para ele tanto faz como é que você vai segui-lo. Se você vai segui-lo porque você aceitou intelectualmente, ou porque você foi convencido intelectualmente, ou se você está indo junto com a manada, para ele tanto faz. O teu Deus quer você apenas pelo pensamento. Ele está te selando na sua testa. Apocalipse 7. Você que vive esse tempo, olhe para trás e lembre-se desses textos aqui. O primeiro, não remova os antigos limites que os teus pais fizeram. Cuidado com o que você está mexendo. Pastor José Maria fala assim, na dúvida, não vá. Na dúvida, não ande para frente. Na dúvida, não remova o marco.
porque você não sabe aonde vai dar. Há um conceito chamado caixa de Pandora. Não abra a caixa de Pandora, porque ela não fecha mais. E aí você fica como um louco embaixo de uma cachoeira tentando segurar a água. Já foi. E o meu último texto para essa manhã. Aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. A tradição em si, volta a dizer, não é boa nem ruim. Você está numa igreja profeticamente orientada. Então, presume-se que depois de mais de 150 anos, as tradições que nós temos são tradições bíblicas. Cuidado com as tradições que você vai chutar. Elas foram colocadas para a sua própria proteção. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, Senhor, e traz conformação com a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, é a nossa proteção. Nos mantém, portanto, diante dos teus limites, Senhor. Nos mantém dentro das tradições que são importantes, Senhor, para que o Senhor continue nos guardando nesse tempo difícil em que vivemos. Que a gente possa tirar da frente as tradições que atrapalham a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Mas que aquelas que são importantes e aquelas que fazem sentido para a nossa salvação sejam mantidas pelo Teu Espírito. Nos dá um sábado feliz na Tua presença, Senhor. Nos guarda para o Teu reino. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia.